Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, temos boas novas. Dri, sobe a capa. Eu tô aqui, paradinho. Sobe a capa. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula's Second Act, o segundo ato, né? Eu diria que tem um erro aí. É o terceiro. Mas tudo bem, eu entendo. É o terceiro mandato, mas é o segundo ato, porque é Lula, o retorno. Isso na Time. Time, que costuma ser a voz do império. A Time, se a gente for fazer uma pesquisa, ela escolhe as personagens do ano, e aí sempre tem a que fica em destaque, e é sempre aquele personagem que, de alguma maneira, interessa a política americana. E aí eu trago um tema para o debate hoje, mas antes de falar disso, eu quero pedir uma coisa para vocês. Pedir encarecidamente. Se inscreva no canal da Fórum, você que está vendo o Fala Rovai, aí depois das 3 da tarde, quando ele vai ao ar. Você que está nos assistindo pelo Fórum e-mail, nós precisamos de mais inscritos. Se você puder contribuir com a Fórum sendo membro, lindo também. Mas se inscreva, pelo menos. E a questão que eu trago é: o Biden sinaliza apoio ao Lula? Essa é uma questão que está, inclusive, em debate em alguns grupos de WhatsApp. Porque, ao mesmo tempo que o Lula foi para a capa da Time, na entrevista, a repercussão em nível internacional, eu dei uma passeada por alguns sites antes de fazer essa conversa com vocês, é sobre a declaração do Lula, né, em relação ao Zelensky. O Lula diz: olha, é verdade que o Putin é culpado pela guerra, mas o Zelensky também tem culpa, porque ele podia ter deixado essa história da OTAN para lá, dizer: não vou entrar na OTAN, e resolvido o problema. E o Biden também tem culpa, diz o Lulão, porque um líder da importância do Biden tinha que ter pego um avião, botado os dois para sentar frente a frente, Putin e Zelensky, e impedido a guerra. Então, a nota importante desta capa da Time, que está nas entrelinhas e que as pessoas precisam aqui do campo progressista perceber, é que o Lula não ajoelhou no milho. O Lula foi capa da Time dizendo que o império não quer ouvir. O Lula foi capa da Time dizendo para o Biden: você deveria ter ido lá e colocado o Putin para sentar na frente do Zelensky. O Lula foi capa da Fórum dizendo o seguinte: Zelensky, ele nem cita o nome, é um líder que não merece respeito, porque fica fazendo papagaiada na televisão, fica lá fazendo discursinho, festa. Esta é a nota importante. Ao mesmo tempo, para nós aqui, para essa esquerda que muitas vezes fica fazendo discurso dizendo que o Lula é um cara recuado. O Lula, ele fica aí fazendo aliança com todo mundo. O Lula fala grosso com os Estados Unidos e não fica falando grosso com a Bolívia, como dizia o Chico Buarque, né? O Lula, o PSDB é um partido que fala grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos, e é exatamente isso que o Lula não faz. Isso é um registro que a gente tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, e se isso foi para a Times, e com esse grau de destaque, porque a matéria, vejam, estava sendo feita, não tem assim um compromisso de virar capa. Virar capa a depender dos interesses editoriais da publicação. Eles poderiam ter escondido ali, em vez de ter dado meia dúzia de páginas, ter dado uma, duas, e estava bonito, estava tranquilo. Não, eles jogaram uma assim na capa. Isso significa o quê?
que o Partido Democrata e o Biden estão mais preocupados com o Bolsonaro se reeleger e colocar fim à democracia liberal que o Brasil viveu melhor do que nos últimos anos, desde 1985 para cá, e que eles, mesmo tendo um pito no Biden, do Lula, eles estão preocupados com a aproximação que o Bolsonaro está fazendo com o Putin. Sim, queridas, queridos e querides, o Bolsonaro hoje é uma ameaça maior para o império pela aliança que ele faz com Hungria, Polônia, Putin e outros países, do que o próprio Lula, que vai lá e dá pito no Biden pela Times. Bem, da mesma forma que outro dia eu falei aqui que a Globo poderia vir apoiar o Lula, e também o apoio, digamos, discreto da Globo ao Lula tem a ver com essa posição norte-americana, eu quero dizer o seguinte: isso não significa um contrato a longo prazo, muito menos a médio. Essa torcida americana pelo Lula vai até outubro ou novembro, no máximo, no segundo turno. O Lula assumindo, eles vão vir com tudo para cima, junto com a Globo, junto com o mercado, para sequestrar o futuro governo, para poder garantir, né, que o Lula esteja numa aliança mais pró-americana do que, por exemplo, pró-China. Isso não tenho dúvida. E vão fazer todos os esforços para que o Lula, por exemplo, não implante uma moeda do Mercosul, que é um compromisso que ele assumiu recentemente numa entrevista. Vou querer criar uma moeda do Mercosul. Isso é tudo que os Estados Unidos não querem, porque com essa moeda do Mercosul, o Brasil, por exemplo, poderá negociar com a China, com a própria Rússia, com países árabes, sem precisar fazer a transação em dólar. Isso, de alguma maneira, destrói o poder dos Estados Unidos, que não é só um poder armado, mas também um poder econômico. Um poder de que o padrão dólar é o novo padrão desde Bretton Woods, depois que saiu o padrão ouro. Então, se a gente consegue mudar, se a gente, quando eu digo eu, coitado, mas se há uma mudança disso nos próximos anos, o império também começa a entrar em xeque, porque o império não é império apenas pela quantidade de armas que tem, que é muito importante, mas num Estado capitalista, pelo quanto ele consegue controlar a economia. E vejam, no Brasil, as relações de importação e exportação, o intercâmbio econômico hoje já é muito maior do que com a China do que é com os Estados Unidos. Aliás, essa mudança aconteceu durante o governo Lula. Enfim, essa capa da Time, ela precisa ser lida nas entrelinhas. Ela traz uma novidade, por um lado, de um Lula que, como eu já disse, não se ajoelha no milho, não negocia a capa, já que criticou Zelensky e Biden, e, ao mesmo tempo, mostra que o Biden pode estar muito mais preocupado com a reeleição do Bolsonaro para os interesses americanos do que com a própria eleição do Lula. Queridas e queridos e querides, era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos.